Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom, André? Tudo bom, Ana? Amo Direito! Tudo bom, pessoal do Amo Direito? Muito obrigado por aparecer aí, convidar seguidores. Oi, Bianca Machado, boa tarde. Tudo bom, Patrícia Hugo? Ana, Jô Cuiabá entrou também, tudo bom? Marco Machado, boa tarde, oficial Luciane, tudo bem? Boa tarde, Eli. Boa tarde, Ana. Ana Lia Rúbia, Pati, não consegui ler tudo. Boa tarde, pessoal. Advogado Nando, boa tarde. Vamos chegando, pessoal. Obrigado, Amo Direito. Show são vocês. Muito obrigado por participar da live aí, o pessoal do Amo Direito. Pessoal, sigam @Amo Direito no Periscope, no Instagram e também tem site Amo Direito. Bom demais, sempre atualizando a gente com informações de constitucional, de administrativo, penal, processo penal, civil, tributário. Tudo que vocês imaginarem para concurso tem, né? Palmeiras de Goiás, tudo bom? Valdênio Modesto, pessoal manda direito. Aí, deu 11K já, que legal, bom demais, não tinha visto ainda. Tão doido aqui gravando as aulas que nem olhei. Pessoal de Goiânia, tudo bom? Maceió, Belfort Roxo, boa tarde, Laís, tudo bem? Mudei pra cá, tá bom? Binais, Vitória, Espírito Santo, Macapá, Rio de Janeiro e BH na área. Ideia, nossa, quanta gente, que legal, pessoal, vamos chegando, vamos aparecendo, vamos lá, só deixa eu ver uma coisa, eu entrei no meu Periscope, pessoal, eu tô no meu Periscope, eu tô no Direito News, por favor, me dê um retorno aí, eu tô no meu Periscope e no do Direito News, eu nem olhei o telefone, vocês podem me dizer? Ah, ufa, que susto, valeu, Amo Direito. Eu nem olhei o telefone, já fui cadastrando a aula, né, doido, né? Mas vamos lá, pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do lacconcursos.com.br. E eu estou no meio da gravação, agora a gente vai gravar, na verdade nós estamos regravando o artigo 5º não, todo o constitucional vai ser regravado aqui no LAC Concursos, para um curso mais enxuto, mais objetivo, mais preciso, visando alguns concursos públicos em especial. Então hoje eu estou na regravação do artigo 5º, e eu vou começar, agora é a aula 002, a gente vai falar de direitos e deveres individuais e coletivos, é o artigo 5º da Constituição, é um monstro. E aí eu estou autorizado a abrir 30 minutinhos do nosso sinal aqui para poder mostrar para vocês a nossa gravação. É naqueles moldes que eu faço os exercícios, eu vou falar com aquela câmera que está ali, mas vocês vão assistir todos esses 30 minutos de aula aqui. E o meu objetivo maior era mostrar para vocês algumas interpretações super importantes para o artigo 5º e que muita gente não dá valor, simplesmente passa batido, né? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar exatamente isso, artigo 5º, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito por quem puder compartilhar, convidar os amigos. Quem puder mandar esses likes aí eu vou adorar, vou achar bom demais, tá bom? Valeu, advogado Nando, por compartilhar, a Jana e a Helene, valeu, bom demais pelo compartilhamento e por convidar os amigos, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá bom? Pessoal do Maranhão na área, bom demais. Esses dias me pediram para mandar um beijo, um abraço pro pessoal do Maranhão. Beijo pro pessoal do Maranhão, um abraço para vocês do Cabeça, tá? A gente tem muitos alunos ali, seguidores do Cabeça do Maranhão, fico muito feliz pelo carinho que vocês têm demonstrado por mim, valeu! Melhor aula, valeu, obrigado! O pessoal de Goiás na área também, oh, maravilha, tô muito feliz, vamos lá? Pessoal, eu vou ligar aquela câmera, vou conversar com o pessoal lá do estúdio de Cuiabá, para a gente poder começar a nossa aula, e eu prometo para vocês que são só 30 minutinhos, é rapidinho, e vou te mostrar muita coisa bacana sobre o artigo 5º, tá bom? Só um minutinho que eu vou ligar a câmera, pera aí. Tudo bom, Lobito? Beleza? Olha só, eu vou gravar agora a aula número 2 da regravação do Constitucional, é a sequência, né? A gente já mandou a 1, e direitos individuais e coletivos, que é, na verdade, o artigo 5º, tá? Essa aula aqui vai ser o artigo 5º, eu vou fazer naquele esqueminha dos 30 minutos, cada pedaço, para a gente poder organizar e facilitar no Personal Coach, beleza? Qualquer dúvida, por favor, vocês podem entrar em contato comigo. Vamos lá? Vamos começar? O pessoal do Periscope está aqui, todo mundo ligadaço, obrigado. E agora a gente vai tocar aqui essa aula de artigo 5º. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e eu vim aqui para conversar com você sobre Direito Constitucional. E a aula de hoje, a aula número 2 da regravação do nosso curso de Direito Constitucional 2016, vai abordar justamente direitos individuais e coletivos.
Meu amigão, bonitona, essa aula é o artigo 5º. Cabeça vai, de alguma maneira, condensar o artigo 5º inteirinho em uma aula só. Nós vamos particionar naquela nossa nova metodologia de 30 minutos para garantir a você um dinamismo maior nos seus estudos. Belezinha? Vamos lá? Sussa, tranquilos? Aula número 002 é o artigo 5º, o monstro, né? Direitos individuais e coletivos, artigo 5º. O que a gente vai falar hoje? Vai falar sobre vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e os remédios constitucionais, tudo numa aula só. Essa aula não será pequena, ela vai ser puxada, ela vai ser um tanto dinâmica, tá? Mas eu sei que você está preparado para isso e o seu tempo está curto também. Então vamos lá, vamos estudar que tem muita coisa. E agora eu vou te apresentar de cara já o artigo que eu mais gosto na Constituição, é o artigo 5º. Esse aqui é o artigo que cabeça é fã, principalmente do caput. E eu vou conversar com você agora sobre o caput do artigo 5º. Talvez você já tenha lido isso aqui de diversas formas e diversas vezes. Eu vou procurar te passar informações importantíssimas sobre esse artigo. Aqui comigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Isto aqui é o caput do artigo 5º. Você já deve ter lido isso em prova, já deve ter visto em aula, já viu na faculdade, já viu no cursinho, já leu na Constituição 5 milhões de vezes. Mas você sabe por que eu dei essas marcações aqui? Você sabe a quantidade de informação de direito constitucional que está dentro dessas poucas linhas? Meu amigo, se você sabe, eu fico muito feliz. Bonitona, se você sabe, eu também fico muito feliz. Nós vamos fazer uma revisão rápida. Agora, se você não sabe o tanto de informação que tem aqui, você vai passar a saber agora. Aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Vamos parar aqui já. Iguais. Quando a gente fala iguais dentro do direito constitucional, quando a gente fala iguais dentro do direito constitucional, tem que ter em mente que existem dois tipos de igualdade. A igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal e a igualdade material. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar exatamente a distinção de uma para a outra. O que eu quero te mostrar agora e te alertar é que quando fala iguais aqui, nós estamos falando da igualdade formal e da igualdade material. A ideia de igualdade formal, rapidinha e superficial, é a seguinte: são e todos são iguais perante a lei, ou seja, a lei foi feita para todo mundo. Não foi feita para um grupo ou para outro grupo. Os rigores da lei eu vou aplicar para todo mundo, os benefícios da lei eu tenho que aplicar para todo mundo. Essa é a ideia de igualdade formal. Ninguém pode escapar do império da lei no Estado republicano brasileiro. Isso é igualdade formal. Agora, quando eu olho para a igualdade material, aí é uma outra situação. Eu enxergo que existem diferenças entre homens e mulheres, crianças e idosos, negros e brancos, pardos e índios, nacionais e estrangeiros, e reconheço essa diferença, essa desigualdade, e procuro trabalhar constitucionalmente de uma maneira que eu alcance a igualdade para todos. Vou te dar um exemplo rápido, né? Licença gestação no Brasil. Segundo a Constituição Federal, são 120 dias e existem normas infraconstitucionais autorizando prorrogar por mais 60 dias e nós teríamos um espaço de 180 dias de licença gestação para a mamãe e para o bebê. Beleza? E para o homem? A Constituição da República prevê para o homem 5 dias. E agora nós conseguimos prorrogar isso e vamos até 30 dias. Existe uma possibilidade de prorrogação até 30 dias. Então hoje é possível que o homem tenha uma licença de 30 dias, a mulher de 180. Tem desigualdade? Lógico que tem desigualdade, né? A mulher vai ficar 180 dias afastada do trabalho, o homem no máximo 30. Por que isso? Porque a Constituição, o poder constituinte originário, enxergou as diferenças, enxergou que a mulher passa por uma transformação diferente da transformação do homem. Por isso ela precisa de mais tempo, por isso a criança precisa de mais tempo de contato com a mãe do que o homem. Então, quando você der uma olhada aqui, quando você estudar iguais, lembre-se, dois tipos de igualdade, igualdade formal e igualdade material. E quando a Constituição continua e fala, todos são iguais perante a lei, essa expressão lei, ela está sendo utilizada no seu sentido genérico, Eu não tenho aqui lei
no sentido de lei ordinária ou lei complementar, aquela lei produzida apenas pelo Congresso Nacional. Não, eu estou falando aqui de lei no seu sentido de norma, no seu sentido amplo. E quando eu falo em norma, falo em lei em sentido amplo, eu estou falando em Constituição, estou falando em emenda constitucional, estou falando em lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decreto do Executivo, decreto regulamentar, legislação estadual, legislação municipal, atos normativos da administração pública, tudo isso vai encaixar aqui no conceito genérico de lei. Então, abra o teu horizonte e entenda que essa lei que está aqui não é só lei no seu sentido estrito. Portanto, todos são iguais perante a normatização do Estado republicano brasileiro. Eu não posso ter normas que beneficiem uns ou outros, ou aplique de uma forma para uma pessoa e de uma forma para outra pessoa. Vou te dar um outro exemplo fundamental. Fernando Collor de Mello sofreu impeachment há 24 anos atrás, e aí ele foi dado uma punição de inabilitação das suas funções públicas. Ele não podia ocupar qualquer atividade pública durante 8 anos. Por que não aplicou a perda do cargo? Porque ele renunciou. Hoje o Brasil vive, em 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma e dividiu, tratou de forma diferente o mesmo tipo de condenação. Eu fiz um fracionamento da punição. Me parece que um dos primeiros dispositivos violados nessa decisão do Senado foi justamente esse aqui, da igualdade. Na época do Collor, queriam aplicar as duas. O Collor não queria que aplicasse nenhuma porque ele vazou antes do julgamento. Agora, no julgamento da Dilma, 24 anos depois, fizeram uma cessão, um corte, um fracionamento. Não, vai só uma punição, a outra não vai, né? Então, até isso a gente pode observar que a igualdade tem repercussão, por exemplo, no impeachment, tem repercussão num PAD, tem repercussão numa ação judicial, tem repercussão até numa questão de escola do seu filho. Fica ligado com isso. Sem distinção de qualquer natureza. O que quer dizer isso? Sem distinção de qualquer natureza? Quer dizer que a Constituição Federal não tolera discriminações, a Constituição Federal não tolera um tratamento diferenciado. Né? Mas espera aí. Então é proibida a discriminação no Brasil? Sim, a discriminação no Brasil é proibida. Ela pode ser motivo de racismo, de um preconceito genérico qualquer, né? Então eu não posso ter discriminações, isso é garantia fundamental de todo cidadão ou de todo ser existente no Brasil. Ser vivo, ser humano, existente e pessoa jurídica. Agora vamos lá. E quando eu dou uma licença gestante maior para uma mãe e menor para um pai, eu não criei discriminação? Quando eu digo que a mulher aposenta antes do homem no seu tempo de contribuição e idade, eu não tenho discriminação? Quando eu permito vagas para portadores de necessidades especiais em concursos públicos, eu não tenho discriminação? Quando eu faço a previsão de vagas especiais para afrodescendentes ou para indígenas em concursos, teste de seleção para mestrado, pós-graduação, doutorado, cotas universitárias, eu não tenho discriminação? Tenho. Pô, cabeça, então todas essas cotas, todos esses tratamentos diferenciados contrariam o artigo 5º da Constituição da República? Não. Por que não? Porque qual é a forma que você interpreta o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Constituição não tolera nenhuma distinção que ela não tenha reconhecido. Essa é a sacada. As únicas discriminações, as únicas diferenças que são toleradas do ponto de vista constitucional são aquelas que a própria Constituição faz previsão, seja por disposição expressa, seja por princípios constitucionais. Então, meu amigão, fica muito esperto. Não serão toleradas distinções, exceto aquelas que a própria Constituição admitir. Por exemplo, aposentadoria diferenciada para homem e mulher, licença com o nascimento do filho diferente para homem e para mulher, são discriminações toleradas pela Constituição, porque ela enxergou o quê? A igualdade material, percebeu que existe diferença e de alguma forma trabalhou o texto constitucional para gerar a igualdade, para gerar uma harmonia do sistema constitucional. Fica muito ligado nisso. Mais uma coisa que eu deixei passar. Todos são iguais perante a lei. Quem é que são esses todos aqui do ponto de vista da Constituição e do artigo 5º? Todos.
Você pode me dizer o seguinte, cabeça, são as pessoas, tá ótimo, tudo bem, são as pessoas, mas vamos lá. Quando a gente fala todos na Constituição Federal de 1988, eu tenho que fazer uma distinção de quem são esses todos. Pessoas físicas e também pessoas jurídicas. E quando eu falo em pessoas jurídicas, eu falo em pessoas jurídicas de direito privado e falo em pessoas jurídicas de direito público. Sim, as de direito público e de direito privado eu ainda posso ampliar esse conceito e chegar na administração pública direta e a indireta, tá? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então percebam que a ideia de todos aqui envolve todos os seres humanos. E eu não vou aqui deixar você pensar que são todos os cidadãos. Não. O conceito de cidadão, que eu já venho trabalhando com vocês, é um conceito contemporâneo, um conceito mais amplo, que eu não necessito de um título de eleitor para ser chamado de cidadão. Eu sou cidadão mesmo antes de nascer, porque eu tenho direito de assistência à saúde, eu tenho direito de proteção à minha vida. Então eu faço parte desses todos beneficiários pelas garantias constitucionais. Isso é a cidadania constitucional. Agora vamos lá, quando eu falo todos, eu penso em pessoas físicas e pessoas jurídicas, portanto não cabe para animais. Não vai rolar para animais ou coisas especificamente, né? O direito à vida do cavalo, do cachorro, do gato, isso não é tutelado aqui na Constituição de 88, no artigo 5º. Os animais são tutelados lá no 225, no que diz respeito à tutela ambiental, quando eu vou falar de fauna e flora. Aqui no artigo 5º eu estou falando do indivíduo, e esse indivíduo pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, que também tem direito à vida empresarial, tem direito à vida comercial, tem direito à liberdade de produção, tem direito ainda à propriedade do que ela produz, né? Beleza? Sussa? Tranquilos? Então olha só, a gente já verificou que esses todos aqui é um conceito bem amplo, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos estrangeiros, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país em inviolabilidade. Espera aí, vamos voltar aqui. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Espera aí. A Constituição está me dizendo que as regras do artigo 5º são dirigidas, elas garantem, elas beneficiam apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no país por partes. Tipo Jack Estripador, vamos lá. Brasileiros, está no plural por quê, meu amigão? Por quê, bonitona? Brasileiros está no plural porque nós temos duas classificações de brasileiro, duas classificações, brasileiro nato e brasileiro naturalizado, por isso o brasileiro no plural. E aos estrangeiros, por que no plural? Porque é estrangeiro de qualquer origem, não me interessa se ele veio da Dinamarca ou de Cuba, se ele veio do Japão ou do Afeganistão, se ele veio de Paris ou da Nicarágua, estrangeiro de qualquer lugar. Mas aí o que acaba embaçando nessa história toda, essa expressão aqui, residentes no país? Eu estou cansado de ouvir muitos alunos que chegam para mim assim, preocupadíssimos. Pô, cabeça, olha só, estrangeiros residentes no país, a gurizada me manda e-mail, me manda direct no Instagram, e me perguntando exatamente isso. Cabeça, tem aqui estrangeiros residentes no país, isso quer dizer que só o estrangeiro que reside no Brasil é que tem direito a essas garantias do artigo 5º? Nunca! A resposta é não! Todo e qualquer estrangeiro que esteja em território nacional é portador da grande maioria das regras do artigo 5º. Talvez uma ou outra em razão aí de uma questão vinculada, por exemplo, à ação popular que exige título de eleitor. Aí o estrangeiro não pode manusear. Participar das Olimpíadas no Brasil, eles tiveram direito à proteção da vida, da igualdade, da liberdade, da segurança, da propriedade. Basta lembrar aí o caso dos nadadores americanos. Não tem os malandrões lá dos Estados Unidos que quebraram lá um posto de gasolina, uma lanchonete no Rio de Janeiro e mentiram, e o que rolou lá, né? É uma mentirada, um crime. O que aconteceu? Eles tiveram a tutela da liberdade deles respeitada. Eles
foram processados, a justiça observou o caso deles, deu as determinações e disse quando eles poderiam sair do Brasil. Poderia, muito simples, se não houvesse proteção à vida nem à liberdade, pegar e jogar direto na cadeia e começar a cumprir pena de 200 mil anos. Afinal de contas, não são brasileiros, não são estrangeiros residentes, eles estão aqui temporariamente, vão ficar uma semana, 10 dias e vão embora, então não aplicaria para eles. E o exemplo foi exatamente o contrário. Respeitou-se todas as garantias fundamentais para aqueles cidadãos norte-americanos que vieram aqui no Brasil vieram aqui no Brasil competir, né? Beleza? Então olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros nato e naturalizado, aos estrangeiros de qualquer origem, residentes do país, não, qualquer estrangeiro que esteja no Brasil. Essa ideia de residente, que o conceito é lá do Código Civil, local que eu escolho com ânimo definitivo de morar, não conta aqui. Pode fazer assim, ó, risca isso aqui, tá? Porque eu não vou entender que são só os estrangeiros do país. Mas aí, para essa galera toda, o que é garantido? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. As aulas do artigo 5º, na verdade esta aula do artigo 5º foi toda organizada para trabalhar em módulos. Tudo que disser respeito à vida eu vou trabalhar numa sequência, tudo que disser respeito à liberdade eu trabalho na outra sequência, e assim vai até esgotar em propriedade. Mas o que eu quero discutir com vocês é o seguinte: inviolabilidade é aquilo que não é violável, ok? Inviolabilidade é aquilo que não é violável, não tem como violar. Então, quando eu faço esse questionamento, ou melhor, faço essa afirmação, aquilo que não é possível violar, eu vou te perguntar: a inviolabilidade de alguma dessas garantias constitucionais da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade são absolutas ou são relativas? Meu amigão, bonitona, antes de vocês me responderem, vocês têm que pensar o seguinte: se eu falar que é inviolável, não há possibilidade de violar a vida, a liberdade, a igualdade ou segurança, ou a propriedade. E se eu falar que ela é relativa, é uma inviolabilidade relativa, não é uma inviolabilidade absoluta, mas é uma inviolabilidade relativa, eu posso eliminar a vida, posso eliminar a liberdade, posso eliminar a igualdade, a segurança ou a propriedade. Cabeça, isso aí é absoluto, cabeça. A vida é o bem mais importante que tem no ser vivo, é a vida e a Constituição diz que é inviolável, não tem conversa, cabeça. A liberdade acho que é relativa porque dá para aprender a figura, né? Igualdade, não sei, cabeça. Segurança é absoluta. E propriedade é absoluta também, cabeça, porque nós vivemos num país que é garantida a livre iniciativa. Meu amigão, é o seguinte: inviolabilidade da vida, relativa. Liberdade, relativa. Igualdade, relativa. Segurança, relativa. Propriedade é a mais relativa de todas. Inviolabilidade da vida é relativa e por determinação e autorização constitucional, o Estado pode de forma oficial matar uma pessoa. No Brasil existe pena de morte? Não, salvo em tempo de guerra declarada por crimes militares específicos previstos no Código Penal Militar. Aí eu posso condenar à morte. Ou seja, por exceção, uma situação de relatividade, eu eliminei a vida. Vou para um exemplo mais simples ainda, né? Embora ele seja mais simples porque não exige a questão de guerra, mas ele é mais chocante o que eu vou te falar. O Estado brasileiro permite matar criancinha. Exatamente, o Estado brasileiro autoriza um ser vivo matar uma criancinha que nem nasceu. O Estado brasileiro autoriza o aborto, né? Lá do Código Penal, salvo engano, o artigo 129 do Código Penal fala da autorização do aborto em caso de gravidez decorrente de estupro ou em caso de gravidez em que a mãe corra risco e possa morrer, né? E a solução seja retirar a criança ainda que ela não tenha condição de sobrevida. E o Supremo ainda falou do aborto por anencefalia, né?
que é uma posição judicial do STF autorizando o aborto. Então o Estado brasileiro não trata a vida, que é o bem mais importante, como inviolabilidade absoluta, ela é relativa. A liberdade é a mesma coisa. Uma pessoa quando vai presa, ela perde a sua liberdade? Não. Ela tem suspensa a sua liberdade. Por que ela tem suspensa? Porque a perda seria definitiva e no Brasil não existe prisão perpétua, né? A igualdade ela é extremamente relativizada, porque eu tenho que trabalhar com a ideia de igualdade formal e material, justamente relativizar aquilo que eu encontro de diferenças para poder, no final das contas, produzir um denominador comum, um equalizador. A segurança no Brasil, quando a gente fala segurança, aqui eu não estou falando de segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal, eu estou falando de segurança jurídica, o ato juridicamente perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, né? A garantia de inocência, que todo mundo achava que só podia começar a cumprir pena depois que transitasse em julgado uma sentença condenatória penal, agora o Supremo veio e relativizou isso, dizendo assim, a condenação em segundo grau pode lascar a cadeia no cidadão para ele cumprir pena. A condenação confirmada em segundo grau já permite o cumprimento de pena. Foi uma decisão assim marcante do Supremo e já está encontrando posicionamentos diferentes e posteriores dentro do próprio Supremo. Mas o fato é que foi relativizada a segurança jurídica. A gente tem relativização da segurança jurídica quando nós temos aí a quebra da coisa julgada fora nos casos legais. E a propriedade é a mais relativa de todas. Belezinha? Sussa, tranquilos? Falei pra vocês que tinha muita informação só no caput do artigo 5º, isso que o cabeça tá assim, ó. Vamos lá. Dentre os direitos fundamentais, destaca-se a inviolabilidade da proteção da vida. Trata-se de uma proteção relativa que comporta exceções. Pena de morte, aborto, risco de morte para a mãe, estupro ou anencefalia, que é chamado de aborto terapêutico ou eugenésico, né? Aí a gente tem uma DPF no Supremo Tribunal Federal que é 54. Proteção da vida ocorre na fase interna, intrauterina, e na fase externa, extrauterina. Aí vem um questionamento muito interessante. Quando é que começa o início e o fim da proteção da vida? Quando é que eu posso pensar no início da proteção da vida e quando é que eu posso pensar no fim? As teorias sobre o princípio da proteção da vida são algumas, mas a gente tem uma posição do Supremo que colocou uma pá de cal no assunto. Agora, sobre o fim da proteção da vida é legal, tem previsão legal para isso, tá? Olha só. Teoria sobre o início da proteção da vida. Teoria da fecundação é uma, teoria da nidação é outra, teoria do sistema nervoso, teoria da formação fetal. Fecundação. Bastou a fecundação ter vida e aquele embrião está protegido. Tendo viabilidade ou não, ele está protegido. Essa é uma teoria. Segunda teoria da nidação. O embriãozinho conseguiu fixar na parede uterina. A partir dali ele teria proteção. Sistema nervoso. É uma terceira teoria que diz o seguinte... eu só vou ter a proteção da vida a partir desse embrião nidado começar a formar o sistema nervoso central. E terceira, formação fetal, quando começa a aparecer os membros, olhozinhos, boca, já é um estágio bem mais avançado, né? A posição do STF é de que a proteção não se inicia na fecundação, ou seja, o STF não adotou essa teoria que era a que prevaleceu durante muito tempo no Brasil, muito vinculada às religiões, muito vinculada a uma questão não jurídica, mais ética e moral. Mas o Supremo teve que enfrentar esse tema dificílimo, de uma complexidade absurda, e disse o seguinte: a partir da fecundação não tem proteção da vida, o momento é posterior, né? O reconhecimento da constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105, que fala dos organismos geneticamente modificados e que permite a pesquisa genética de células embrionárias, que é justamente essa parte aqui da fecundação. Então o Supremo teve que dizer se esse dispositivo da lei que permite a pesquisa científica para células embrionárias, se ali não há uma violação da garantia da vida. E o Supremo disse que não. Estabeleceu regras, estabeleceu parâmetros, mas ele disse que aqui na fecundação não está protegido. E isso tem repercussões muito grandes na esfera do direito constitucional, do direito penal, do direito civil. Sim, direito civil, por conta da questão hereditária. O que fala o artigo 5º? Ele diz o seguinte: é permitido para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro ou não utilizados no respectivo procedimento, atendidas às seguintes condições.
Esse dispositivo, o Supremo falou que é constitucional. Portanto, eu posso manipular células-tronco, que são células embrionárias, são células a partir da fecundação, que não haveria crime de aborto, não haveria destruição da vida, tá? Mas aí eu tenho que observar algumas condições impostas pela legislação e que o Supremo diz, ok, embriões inviáveis, ou seja, aqueles que não têm condição de seguir em frente. Ou embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação da Lei 11.105, isso é um efeito ex-tunc, né? Na data da publicação da lei, ou já congelados na data da publicação da lei, quando completarem 3 anos de congelamento. Então percebam que ele pensou a lei pensa em 2 situações. Os que já estão congelados, e eles já contam com 3 anos até a data da publicação da lei, e aqueles que, embora congelados, mas não tenham 3 anos na data da publicação da lei, tem que se aguardar 3 anos após a publicação da lei. Então são 2 momentos, 3 anos antes da lei, 3 anos antes da lei, 3 anos depois da lei, para eu poder mexer nesses embriões, tá? Em qualquer caso é necessário o consentimento dos genitores. Uma decisão extremamente difícil para os pais também, tá? O plenário do STF, no julgamento da ADIM 3.510, declarou a constitucionalidade desse artigo 5º que a gente acabou de ler e estudar, por entender que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida ou o princípio da dignidade humana. ADIM, ADI 3510. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente, que a gente tem mais coisa para conversar aqui. A gente vai falar agora do fim da proteção da vida. Quando é que eu tenho o fim da proteção da vida? Aí é uma situação mais simples, menos complexa, porque a gente tem a Lei 9434, a Lei 9.434 de 97, ela estabelece para nós quando tem o fim da proteção da vida. Morte encefálica. Exatamente, morte cerebral. A partir da morte cerebral ou morte encefálica não há mais a proteção ou a inviolabilidade da vida. Tá, cabeça, mas e o que isso me interessa? O que isso te interessa? Do ponto de vista do direito constitucional, especificamente do direito de prestação de serviços públicos de saúde, havendo a morte encefálica, o Sistema Único de Saúde não é mais obrigado, pela legislação, a preservar aquele corpo. Pensou? Se você tiver dinheiro para custear os equipamentos, você pode manter aquela pessoa viva, em tese viva por equipamentos, pelo tempo que você achar que pode e que é necessário, né? Agora, se for uma questão de serviço público de saúde, o Estado não é obrigado, por disposição legal ou constitucional, estender o funcionamento de equipamentos caríssimos para uma pessoa que já foi identificada com morte encefálica. Daí a importância de você saber quando começa e quando termina a vida. No direito penal, eu só posso matar, praticar o crime do artigo 121, o homicídio, se a pessoa tiver vida. Não adianta eu desferir 50 tiros numa pessoa morta que eu não estou praticando homicídio. Eu posso estar praticando outro delito, de repente o vilipêndio de cadáver, né? Mas eu não estou aqui praticando homicídio. Belezinha? Sussa, eutanásia é outra situação vinculada à valoração da vida. É a boa morte, é a antecipação da morte para pessoas doentes em estado terminal irreversível. É um suicídio assistido. As pessoas podem... No Brasil, não. No Brasil, eutanásia é crime, é homicídio, tá? Mas fora do Brasil, admite-se em algumas circunstâncias que a pessoa abrevie o seu sofrimento, por decisão dela ou da família, né? No Brasil é crime de homicídio, ou de indução ou auxílio ao suicídio. Olha só, é permitida no Uruguai, alguns países europeus, como a Bélgica, também permite. A eutanásia é diferente da ortotanásia, que é uma outra forma de eliminação da vida, né? Para doentes terminais e irreversíveis, que visa a facilitação da morte com o uso de tratamentos paliativos. Isso é permitido no Brasil, inclusive regulado pelo Conselho Federal de Medicina. A ortotanásia é permitida no Brasil e, em tese, ela não ofende a garantia da vida. A eutanásia é proibida. Então fique esperto, fique ligado no seu concurso, não confunda uma com a outra, tá? Ela não visa a cura, ela visa o quê? Suavizar a morte. Ou seja, eu vou diminuir o sofrimento. Você vai morrer naturalmente, mas com menos sofrimento, tá? Difere da eutanásia, pois nessa hipótese não há fixação nem determinação para o fim da vida. Na ortotanásia eu só vou aliviar essa caminhada para a morte, ao passo que na eutanásia eu faço uma interrupção.
Suspensão do tratamento curativo deve ser baseada em evidências técnicas, é diferente da eutanásia, que o paciente fala, eu quero morrer. Aqui na ortotanásia não, é um grupo de médicos que vai dizer, olha, não tem volta. Isso aí é questão de tempo. Para aliviar a dor dele, dá para fazer isso para ele sofrer menos, é a única coisa. São situações diferentes, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Aspectos da proteção da vida, biológico e social. Isso tem caído muito em prova justamente para questionar a questão da vida nos seus diversos aspectos. Biológico, proteção da integridade física e psíquica, direito de nascer. Social, direito ao mínimo essencial para a vida digna, o direito de sobreviver. Então a gente tem uma vinculação aqui à dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, que é parte do fundamento da República Federativa do Brasil, previsto lá no artigo 1º da Constituição. Então, biológico, direito de nascer. Social, o direito de manter-se vivo e com dignidade, né? Vamos só fechar esse dispositivo aqui para a gente quebrar os nossos primeiros 30 minutinhos, que a gente vai falar de tortura um pouquinho. Eu falei para vocês que aquelas garantias não têm uma inviolabilidade absoluta. E agora eu vou te mostrar um exemplo dentro do artigo 5º de algo que é absoluto. A proteção contra a tortura, a vedação contra a tortura é absoluta no Brasil. Olha só, o artigo 5º, inciso 3 da Constituição prevê que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse é um exemplo de um direito constitucional inviolável de forma absoluta. Apesar da proteção da vida sofrer restrições, sofrer exceções que o Estado pode eliminar a vida, dentro da proteção da vida decorre a proteção da integridade física, com o aspecto biológico. E quando eu falo da integridade física e psíquica, no aspecto biológico da proteção da vida, eu estou falando da negação, da proibição da tortura. E a tortura é terminantemente proibida no Brasil e não existe autorização legal para torturar, não existe exceção para torturar. Esse é um direito absoluto, é um direito fundamental absoluto de todo cidadão, na verdade de toda pessoa que se encontra em território brasileiro. Trata-se de direito fundamental absoluto e não existe exceção jurídica para essa proibição, ou seja, a proibição da vedação da tortura. A prática de tortura no Brasil é crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, como está lá no artigo 5º, inciso 63. Belezinha? Sussa, tranquilos? Já a gente continua para falar mais do artigo 5º, meu amigão, bonitona. É só aquele intervalinho pequenininho para você ir lá tomar uma água, dar uma esticadinha, respirar e sentar com o cinto de segurança, porque a aula hoje vai ser assim, ó, tá bom? Até daqui a pouco. E aí, pessoal, tudo bom? Então, foram os primeiros 30 minutinhos da aula de hoje. Já? João Marcos, já? Pois é, você pegou do início, João Marcos, eu pegou no final. Quando a polícia pega um bandido, tem que preservar a vida, tem que preservar a vida. Obrigado, oficial Luciano, eu que agradeço, ficou aí diretão, que bom, maravilha. E nos hospitais, o que tem os hospitais, Henrique? Obrigado, valeu, Linux. Linux tá aí, que bom, Linux, maravilha. Te vejo no LAC, com certeza. Advogado, beleza, advogado Nando, muito obrigado. Pois é, 30 minutinhos, a gente soltou o sinal aqui, porque as aulas no LAC agora estão seguindo uma nova metodologia. A cada 30 minutos a gente faz uma interrupção para não ficar cansativo e para poder adequar no personal coach do LAC, né? Obrigado, pessoal. E aí foram os 30 minutinhos. Ô Igor, eu que agradeço a presença de vocês e que tá demais aqui, né, com esse monte de gente. Prof, quem é cidadão? Cidadão, do meu ponto de vista, e não só o meu, de muita gente boa por aí, grandes doutrinadores, né, eu na verdade acabo só abduzindo as informações deles. Cidadão é toda e qualquer pessoa que esteja em território nacional. Eu sei que muita gente discorda disso, existem doutrinadores que falam que cidadão é só aquele que é portador de título de eleitor. Esse conceito de cidadão, como sendo apenas aquele portador do título de eleitor, é um conceito de 1965,
pós-golpe de 64, é fruto de uma mentalidade ditatorial que existia no Brasil e que exigiam que a participação do cidadão por ação popular fosse feita com base no título de eleitor. Para ser cidadão, basta que eu exercite os meus direitos de povo, de elemento integrante do Estado. Para eu exigir educação, segurança, saúde, proteção da minha vida, eu não preciso ter título de eleitor. Basta que eu seja um cidadão, basta que eu esteja em território nacional. Algumas garantias fundamentais ainda exigem a cidadania eleitoral, aquela que pede o título de eleitor. Mas a cidadania constitucional como fundamento da República Federativa do Brasil, ela não exige título algum. Portanto, quem é cidadão no Brasil, homens, mulheres, crianças, idosos, vida intrauterina é cidadão. Sou bem atrevido em falar isso, né? Mas porque mesmo com a vida intrauterina você tem proteção dela. Você pode exigir que o Estado a proteja. Isso é cidadania. Só pode ser condicionado e considerado cidadão aquele que consegue participar da democracia ativa de um país. Fora isso, eu não tenho cidadania, né? Não adianta nada. Para concurso público, muito cuidado, Valdir. Para concurso público pedem cidadania eleitoral e cidadania constitucional. Tem que tomar muitíssimo cuidado. Por isso que eu sempre dou os dois conceitos e alerto os meus alunos. Na prova pode ser que o examinador ainda esteja focado na cidadania eleitoral, que é já um conceito ultrapassado. Ele não é errado, mas ele é ultrapassado, ele é muito restrito. Hoje ele vai muito além. Beleza? Beleza? Obrigado, Júlio! Bandeira, vocês são demais. Eu agradeço muito a presença de vocês. Pois é, olha aí, ó, FGV, eu já vi prova da FGV exigindo o cidadão apenas aquele que tem título de eleitor. Isso está errado. Se eu participo do concurso, eu peço para anular a questão. Porque não é um conceito adequado do ponto de vista constitucional. Se for a cidadania eleitoral, tudo bem, eu não vou discutir. Mas a cidadania constitucional não, ela é mais ampla, ela é melhor, ela protege mais, né? Tratamento desumano, com certeza, contrariando dispositivos constitucionais vinculados à dignidade humana, né? Se for um concurso jurássico, exatamente, Linux, pode preparar cidadão do título de eleitor, né? Um concurso baseado em doutrina mais antiga, em posicionamentos mais antigos, eles com certeza vão utilizar aí o conceito de cidadão eleitoral. CESP está variando, viu? CESP está variando, tá bom? Ah, Júlio, bacana, acessa lá então, Júlio, lacconcursos.com.br, daí você vai ter as informações lá. André, brigadão André, vocês é que são nota milhão aí, tá bom? Pessoal, agora eu vou ter que parar aqui o Periscope, que eu vou ter que dar continuidade à aula, mas aí eu já não posso deixar o sinal aberto, tá bom? Ortotanásia alivia o sofrimento, a eutanásia corta a vida, beleza? Sussa! A FCC, eu já vi os dois posicionamentos. Posicionamento perguntando da cidadania eleitoral e a cidadania constitucional, tá bom? Pois é, Juíta, eu vou ter que parar agora porque eu vou ter que gravar a segunda parte da aula, senão o Big Boss Luiz Antônio Carvalho vem aqui ó, e puxa minha orelha. Tá bom? Beleza? Um abração para todos vocês. Eu vou ficar em Brasília de hoje para amanhã. Talvez amanhã cedo eu consiga fazer alguma live de exercícios. Não sei ainda, eu vou ter que ver como é que vai estar a minha gravação, tá bom? Pessoal, eu vou ter que parar agora. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Obrigado por, no meio dessa tarde de sexta-feira, vocês terem comparecido aí para assistir uma aula, né? Assistiram por tabela. Eu queria poder dar aula direto para vocês nesse espaço aqui, mas hoje não vai dar, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma excelente sexta-feira, tá? E ó, estudem porque os concursos estão aparecendo. O TRE de São Paulo já apareceu, o TRE de Pernambuco também tá para sair, já saiu, se eu não me engano. A Anvisa saiu. Pessoal, pega firme. É aquilo que eu escrevi num artigo que está lá no meu site. O que concurso público tem a ver com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, né? Que é um texto bíblico, mas tem muito a ver com a nossa fase que a gente está passando aqui. Não espere para estudar quando sair o edital. E eles já estão saindo. Em 2017 nós teremos mais, se Deus quiser. Tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês. Muito obrigado por quem compartilhou, por quem compareceu, quem mandou esses likes ali. Quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Belmonte, eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do lacconcursos.com.br e do site maisconstitucional.com.br. Belezinha? Pessoal, forte abraço para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, estudem, mas guardem aquele tempinho para caminhada, para namoradinha, para o passeio com os amigos, para conversa com os pais, com os filhos, com os irmãos, tá bom? Fiquem com Deus, até mais!